Olá para você que está ligado na Rádio DPE, eu sou Etienne Travassos e hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado e muito importante para a vida de todos nós, que é a herança que é deixada para nós por aqueles que já partiu ou nos deixaram. E para falar sobre isso nós vamos conversar com o defensor público Januário Lacerda. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE, doutor Januário. Obrigado, é um prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso entendimento sobre o assunto, né, a herança, que é aquilo que você falou, a gente talvez não dá tanto valor quanto precisa darmos em vida. Sim. Porque após morrermos só vai sobrar problema para quem a gente deixa vivo, né? É verdade. Doutor Januário, quando falamos de herança, geralmente é um momento difícil para a família enlutada, mas como o senhor já colocou aqui, é necessário, né? Para falar sobre questões legais do inventário, divisão de bens. Eu queria lhe perguntar inicialmente o que é básico e o que as pessoas precisam saber sobre herança. Tá. Eu gostaria de fazer uma breve apanhado. É o seguinte, eu acho que se nós tivéssemos plena consciência ou conhecimento das questões de direito de herança, nós prepararíamos antes de falecermos, né? A gente deixaria tudo resolvido, né, através de testamentos, né? Ou agora também está aparecendo uma figura jurídica aí, que é as hold familiar, né, que a gente essas hold familiar, elas passariam, eles falam que num breve período as hold familiar vai acabar com as ações de inventário, né, que seria uma outra opção, mas sobre as hold familiares a gente teria teria que ser um outro momento para discutirmos. E aí tem pessoas que têm um conhecimento mais do que a gente, né, que a gente pode até sugerir depois para você trazer aqui para estar explicando. Mas a questão do inventário, né, ou a questão do direito de herança, o que eu coloco? Eu sempre coloco. É que quando estamos vivos, meu pai está vivo, minha mãe está viva, né, meu pai tem o patrimônio dele, né, os filhos têm apenas expectativa de direito, não tem direito ainda. Sim. O direito só nasce na questão da herança, só nasce após o óbito ou do pai ou da mãe, né, ou também um irmão que é solteiro, né, que também tem patrimônio com o seu falecimento, né. Então, os filhos têm expectativa de direito sobre a herança, a herança que os pais podem deixar. Os pais também têm expectativa de direito sobre a herança dos filhos, caso eles venham a falecer primeiro e não tenham herdeiros. Sim. Porque se eles tiverem herdeiros, na linha sucessória, vem primeiro os filhos para depois os genitores, né? E tem um prazo também, né? A legislação estabelece que quando é que se abre um inventário? Após a morte da pessoa que está deixando bens a ser inventariados, né? E aí a gente tem um prazo que muitas das vezes as pessoas não respeitam esse prazo, que hoje traz que todo óbito, né, a partir de 90 dias, a gente tem até 90 dias para fazer a abertura do inventário dos bens deixados com o falecimento da pessoa, né? Quais são esses documentos que a gente necessita, né? O primeiro documento deles é a certidão de óbito do falecido. E aí tem uma figura que após a morte, né, tudo aquilo que o falecido deixou, a gente chama isso de espólio, né? O de cujo a pessoa ao falecer,
né, passa a ser conhecida juridicamente, uma terminologia por decursos, né? E aí ele deixa aquele espólio que é todo o patrimônio, todos os bens com créditos ou dívidas a pagar, crédito a receber ou dívidas também a pagar. Meu Deus. Vem também junto, né? Os bens primeiro. Por exemplo, a pessoa tem um patrimônio, a gente vai colocar assim em números de R$1 milhão, né? Ele tem uma dívida que até a data do falecimento ninguém conhecia a dívida, só ele que conhecia a dívida, né? E aí, a partir do óbito, as pessoas aparecem fazendo essa cobrança da dívida, né? Então vai se fazer a abertura do inventário. Na abertura do inventário nós vamos relatar para o juiz que tal dia faleceu fulano de tal, não deixou testamento conhecido, porque muitas das vezes podemos deixar testamento, né? Não deixou testamento conhecido, deixou bens a inventariar e não conhece dívidas. Porém, as dívidas, no decorrer da tramitação do processo de inventário, as dívidas podem aparecer e serão contabilizadas, serão pagas primeiro, para depois fazer o rateio do monte mor, né, do falecido, daqueles bens que deixou para fazer o inventário. É muita informação, né, doutor Januário? São várias informações e talvez cada situação dessa careceria um debate mais aprimorado, mais abrangente, para a gente poder melhor explicar. Talvez seria assunto assim de um trabalho, né? Como se fosse uma aula, né? Sim. Porque muitas das vezes a população ela tem um conhecimento geral, mas quando se depara com essa situação da abertura de um inventário, demora a fazer a abertura de um inventário, da data do óbito tem-se até 90 dias para fazer a abertura desse inventário. Se não fizermos a abertura do inventário dentro de 90 dias, vai ter uma multa. Sim. Certo? O Estado, né, aplica, o Estado, o judiciário, o juiz, ao julgar depois o processo, né, ele vai aplicar essa multa. Tem também os impostos para serem recolhidos, que é o imposto de transmissão causa-morte, que é o ITCD. Tem os débitos tributários que a pessoa, porventura, possa ter no nome dela, com a Receita Estadual, com a Receita Municipal, com a Receita Federal, né? Possa ser também que o imóvel a ser inventariado tem dívidas também de IPTU, de taxa de lixo, né? Sim. Aí são várias hipóteses que podem ocorrer e que no inventário vai resolver tudo isso. É importante colocar que no inventário... Por isso que muitas das vezes o inventário ele demora um pouco, porque a pessoa até colher todas essas informações, trazer para dentro dos autos, né? O juiz dá uma analisada, os advogados. Isso quando a gente não tem brigas entre herdeiros. Sim, né? Que complicam, porque, né? Muito. Eu já tenho 31 anos de militância jurídica, né? E olha, eu vou te falar uma coisa, eu já vi brigas de inventário por causa de jogo de garfos. Que a mamãe, quando casou, ganhou esse jogo de garfos, eu quero ele, o outro Sim. quer, certo? Então eu já deparei com situações assim que, se a gente for contar, né, as pessoas, não, mas como é que o ser humano possa chegar a tal ponto? Mas não é. É quando a pessoa tem um sentimento, né, pelos pais e tudo, né, gosta imensamente do pai, da mãe, a mãe gosta daqueles objetos Sim. pessoais da mãe, do pai, os filhos, né, hoje em dia nem tanto, mas antigamente a gente tinha um valor maior, esse valor sentimental maior para esses bens
né, do falecido. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas estão mais céticas. Desapegadas, Eu né? acredito que sim. Algumas, né? Porque a gente ainda tem situações de apego. Eu ainda. acredito. Doutor Januário, quais são as primeiras decisões ou regras, né, atitudes que a família pode tomar no primeiro momento na questão de divisão de bens? Tá. A questão é a seguinte, nem hoje em dia também houve uma alteração da legislação, nós podemos, se todos os herdeiros forem maiores de idade e capazes, porque porventura possa ser maior de idade, mas é incapaz, Sim. não pode se fazer o chamado inventário administrativo, que é aquele que vai direto ao cartório, já está tudo assim, as pessoas já estão... não tem litígio, né, para brigar, para discutir, eu vou ficar com tal bem, tal patrimônio vale isso tanto, nós vamos vender, nós rateamos. Quando há aí um acordo entre todos os herdeiros, vai arruma um advogado, contrata um advogado, né? Aqueles que não têm condições de contratar um advogado, pode-se procurar a defensoria. No inventário, na realidade, a defensoria atua muito pouco, porque no inventário tem bens, aí a família tem condições de vender um bem, contratar um advogado, né? E tudo isso. Mas no inventário administrativo a gente resolve tudo isso perante o oficial do cartório, né, de títulos e documentos, faz a escritura pública de inventário, né, os herdeiros têm que estar acompanhados de advogado, aí faz escritura, registra e está resolvido. Quando não há entendimento, que há conflitos, aí sim tem que se buscar o inventário judicial, né, para resolver a gente diria assim, essas pendengas. Né? Leva quanto tempo para que tudo seja resolvido? É muito relativo, tá? Eu já atuei em processos de inventário em Minas Gerais, que tinha mais de 60 anos. Eu era o 8º advogado atuando nesses inventários. E saí para vir para a defensoria e não terminei o inventário. O advogado que na época trabalhava comigo na minha banca de advocacia em Minas Gerais, deu continuidade no inventário. Né? Então, há muita complexidade. A gente tem até um folclore que geralmente os professores de direito civil, na parte que vai trabalhar com a gente na faculdade ou na universidade, né? Que faz que um filho de um advogado, e ele tinha um inventário antigo lá, né? Aí o filho dele, recém-formado, chegou pro pai e falou assim: papai, eu já resolvi, esse inventário está aqui. Assim, esse inventário eu formei você. Certo? Desse inventário é que você vê aqui. Né? Então a gente vê muito folclore a respeito da questão de inventário. O importante é o seguinte, é que tem que haver um consenso, porque quando a gente deixa uma terceira pessoa decidir por nós, uma pessoa não vai ficar satisfeita, né, com a decisão que o juiz vai dar. Então, o grande ponto que eu coloco é o entendimento entre os herdeiros. Quando não há entendimento, né, é que se busca, então, o juiz vai fazer o arbitramento na partilha do quinhão de cada um. Quando há acordo, resolve rápido. Quando não há acordo, demora bastante. Há muitos casos em que não há acordo, doutor Januário? Tem muitos casos, infelizmente. As pessoas tem muitos complicam, casos. né? Olha, uma situação que eu deparo até com o inventário que eu trabalho, o que ocorre, né? Uma senhora, ela casou-se com um senhor já de mais idade, e ela era nova, 30 e poucos anos, ele já tinha mais de 60 anos, né? E casou com separação de bens. Sim. Certo? Então, o que é isso? Na separação de bens, o que o casal, cada um deles, o homem ou a mulher, tem de bens, ele não
com o óbito, ele não vai para o inventário. Separa-se, né? Sim. Só o que eles conseguiram adquirir Juntos. dentro ali do tempo de relacionamento, né? De casamento, é que se vai fazer vai se fazer a divisão, o inventário. Porém, a mulher ou o homem passa a ser herdeiro dele. Casou-se com a separação de bens, a pessoa morreu, o marido morreu, a mulher não tem direito ao bem que vai ser inventariado, porém ela é herdeira dele. Com a legislação, o Código Civil de 2002 trouxe essa questão. Os tribunais já vinha tendo esse entendimento que a mulher, muito embora não participa como meieira do bem, mas ela participa enquanto herdeira dele. Por exemplo, a pessoa que convive em união estável por mais de 5 anos, ela passa a ser herdeira também, né? A lei, a jurisprudência entende dessa forma também, que é direito aí, né? E aí, independente se é o homem, se é a mulher, aquele que for ao óbito, deixou bens, tem uma união estável, com mais de 5 anos, a mulher passa a ser herdeira. Ou se tem uma união estável com escritura pública, né? Também a pessoa passa a ser herdeira do falecido. Sim. Inclusive, era a minha próxima pergunta para o senhor, doutor Januário. Se o senhor podia explicar como funciona no caso do cônjuge se casar em comunhão de bens, ou porque tem também a proposta de um regime parcial de bens. Aqueles casamentos que ultimamente o regime que mais se tem casamento hoje é a comunhão parcial de bens. É aquele que só no período do casamento é que se faz a divisão dos bens, em caso de divórcio, né? Ou na questão do óbito, né? Sim. No divórcio, vão partilhar apenas os bens adquiridos na constância do casamento, adquirido junto. E também o inventário também vai ser feito apenas com aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento ou na constância da união estável. Ou seja, aquilo que eu tinha e trouxe não é partilhado. Não é partilhado. Não vai. Ou você casou, você tem um direito à herança, a sua herança também não entra nessa partilha também não. Nossa. Certo? É separada, não entra não. Né? E aí tem na internet sempre a gente vê professores, né, dando cursos sobre a questão de inventário, Sim. partilha, né? E esse assunto hoje está assim, bem discutido. Sim. Muito embora as pessoas não tem interesse em fazer esses cursos, né? Que eles são, na grande maioria, não só para advogados, mas até para conhecimento das pessoas, né? Há um ditado popular que saber não ocupa lugar, né? Conhecimento também não ocupa lugar. Então, e quantas dores de cabeça iriam ser evitadas se todos conhecessem, né? Sabessem o caminho a percorrer. Né? Nessa conversa nossa aqui, Etienne, se o nosso ouvinte, uma coisa que eu gostaria de deixar assim bem clara, né? E bem que se você que está nos ouvindo, se tiver uma situação assim, se você tem bem, você quer deixar você tem bens, você tem herdeiros necessários, você só pode doar 50% do seu patrimônio. Os outros 50% são dos seus herdeiros necessários, que são filhos, né? Sim. Aí você pode doar só 50%. Aquelas pessoas que muitas das vezes a gente observa, são tios, né? Eu
eu tenho um patrimônio, tenho vários sobrinhos, nunca fui casado, né? Então é bom que se faça o testamento, porque o testamento você deixa para quem você quiser, para quem você quer, né? Mesmo que você queira que todos sejam beneficiados, né? Você vai ao cartório, faça o testamento, né? Que vai facilitar, ajudar muito na questão quando da divisão desses bens, né, que vai vir para um inventário, né? Doutor Januário, nos facilitará bastante esse trabalho. Com certeza. O senhor já presenciou muitos casos assim de brigas, desentendimentos? Eu imagino que sim, porque eu acho que as heranças, sim, elas trazem assim uma história, um peso. Eu já, infelizmente, a gente já tive essa experiência desagradável, né? Não te falei que eu já vi pessoas brigar por causa de talheres, né? Só para você ver como é que é. Ontem eu fiz o atendimento de uma assistida que ela tem uma tia, que a tia criou ela e a irmã dela, desde os 6 anos, a irmã desde os 12 anos. A tia não tem filhos, tem bens, né? E ela chegou para a tia dela e falou assim: olha, eu não quero que a senhora deixe nada para mim, né? E nem para os meus filhos, eu não quero essa briga, porque ela tem um relacionamento com a irmã muito conflituoso, certo? Mesmo agora que a tia está em vida, tem uma situação muito conflituosa, que ela já chegou num estágio da vida dela que ela não quer, ela não quer se desgastar, ela não quer se desgastar e nem quer, ela fala assim: eu não preciso, meus filhos não precisam, eu tô até hoje, né, com 40 e poucos anos, não dependi desses patrimônios, então não quero ter essa briga, né, esse desprazer de ter um conflito com a minha irmã em razão de herança. Nossa. Que eu acho que eu até falei assim: olha, poucas das pessoas que eu já atendi, né, que tem essa lucidez, né, de falar assim: eu não quero, deixa para quem a senhora quiser, né? Aconselho que a senhora faça o testamento para não, porque eu quero deixar para os meus sobrinhos com usufruto, tá? Então só vai ao cartório e faça. Eu não quero esse problema. Sim. Eu não quero herdar essa briga. Né? Em nome da paz, ela abre mão. Em nome da paz, né? Na realidade, o que ela usou uma expressão: em nome da minha saúde mental, em nome da saúde mental dos meus filhos, nós abrimos mão. Né? Isso é grandeza também, né, doutor Januário? Dificilmente, né, tem pessoas com atitude dessa, porque assim, muita gente infelizmente carrega consigo uma ganância, quanto mais melhor, e ninguém quer abrir mão de nada. Né? Eu sou da opinião seguinte: eu acho que se eu tenho direito, eu vou atrás, certo? Sim. Né? Dentro do meu direito, certo? As pessoas me procuram, né, na defensoria. Atualmente eu estou trabalhando no direito de família, né? Eu sou o 4º titular de família, né, da Defensoria Pública. Trabalho com ações de alimento, investigação, divórcio, reconhecimento de união estável, em vida ou pós-morte, né, com inventário. A gente trabalha também com inventário. E a gente tem, as pessoas ao nos procurar na defensoria, eu sempre oriento: não, se você tem direito, você tem que ir atrás. Né? Não acho que não deve se abrir mão. Eu sou da opinião que não deve se abrir. Não é que ser avarento, que tem. Não precisa brigarmos para ter o meu direito. As pessoas falam assim: eu vou te deixar você sem, você vai ficar. Principalmente os homens, né? Desculpa a expressão que eu vou. Os homens escroto, que não tem, né, que numa situação de divórcio: eu vou deixar você sem nada. Isso não existe, né? Nem na Arábia Saudita lá, nem naquilo lá. Eu acho que não é dessa forma, né? Muito menos no Brasil. Muito menos. Se casou, tem bens,
Pode ficar tranquilo. Pode ficar a não ser que ela também, pela saúde mental dela ou dele, eles abrem mão, né? Só se for isso. Mas sim, tem direito. Mas tem... e aí a defensoria, todos os defensores sabem trabalhar bem nessa questão da defesa dos direitos dos nossos assistidos, né? Sim. A gente tem orientado dessa forma. Doutor Januário, para o inventário, o que precisa ser feito, ou como fazer, ou quem procurar? Tá, vamos dar então uma situação assim. Meu pai faleceu, certo? Vamos nos primeiros dias, vamos para as questões de funeral, né? Passar dessas questões de funeral, né, com o registro de óbito em mão, com a documentação do patrimônio, se tem, né, em mão, procura-se um advogado, né, para contratar, para fazer a abertura do inventário. Do óbito até o último dia, até 90 dias, tem que fazer a abertura do inventário, você não paga multa. Após os 90 dias, aí tem uma Sim. multa lá, tantos por cento dos bens inventariados, né? Com toda essa documentação, né, se você não tem condições de contratar um advogado, procura a Defensoria Pública. Com essa documentação, nós vamos orientá-los na perspectiva de já ir ao fisco estadual, ao fisco municipal e ao fisco nacional, pegar certidões de débito, negativa ou positiva de débito, do decujus e também do patrimônio a ser inventariado, né? É importante ter essas 3 certidões de inexistência de débito ou de existência de débito. Dá um trabalhinho para conseguir. Dá um trabalho, sim. Dá um trabalho. Por isso que muitas das vezes os advogados cobram, né, para prestar todo esse tipo de serviço. Na Defensoria, sim, nós não temos como prestar esse tipo de serviço, de ir atrás dessa documentação. Sim. Essa documentação, quem que tem que nos apresentar são os herdeiros. O assistido. O assistido, né? Por exemplo, o óbito da pessoa casada, né, vai se fazer um inventário apenas de 50%, se for com regime parcial de bens, e os bens foram adquiridos na constância do casamento, né? Então 50% é da esposa ou do esposo. Esses 50% não é inventariado. O que é inventariado é os outros 50% restante da pessoa que faleceu, sim, que passa a ser aí direito de todos os herdeiros, inclusive a viúva ou viúva é herdeiro também. Ele entra. Se o falecido deixou 5 filhos, com a esposa deixou 6 herdeiros, sim, sendo 5 filhos herdeiros e a esposa também como herdeira. Então, na realidade, de 5, a esposa vai receber, não é que ela vai receber, 50% já é dela. Então, ela não está recebendo, é dela. É dela. É dela. Então, ela vai receber um sexto da parte que está sendo... cabe aos filhos. Que cabe a ser inventariado, né? Que cabe aos filhos, que cabe a ser inventariado, sim, que é os 50%, né, restante. Do patrimônio a ser inventariado. Sim, geralmente, doutor Januário, inventário custa caro, né? Se pede, vamos dizer, quando se refere a imóveis, aí tem o valor do imóvel que é calculado de acordo com esse valor total. Então, nem sempre as pessoas têm como pagar, né? A Defensoria também assiste. Qual é o papel da Defensoria nessas questões? Olha, quando a pessoa tem um patrimônio alto, a gente não faz o inventário. Ele tem que procurar um advogado e contratar um advogado. Geralmente, os inventários que nós atuamos, né, que a gente tem atuado na Defensoria, são inventários de um bem só, de uma residência,
né? A pessoa não tem condições de contratar advogados, os outros herdeiros também não têm condições. Ou alguns não têm interesse. Ou não tem interesse. Aí aquele que tem interesse em resolver, quer resolver a pendenga, não tem condições de contratar o advogado, procura a defensoria vai fazer, vai trabalhar e aí todos serão beneficiados. Sim. Né? Não tem, na defensoria, nessa situação, não se paga, o serviço do defensor público não se paga pelo serviço do defensor público. Né? Sim. Ele não pode cobrar, é até crime, né? O Sim. defensor público exigir, cobrar. Né? Eu coloco assim, nem presente a gente pode receber, porque muitas das vezes o assistido fica muito, muito contente, feliz da forma como a gente atendeu, da forma como a gente... Sim, aí quer dar um presente, não posso receber presente. Né? Não posso receber presente. O único presente que eu assim, quando as pessoas não fazem, ore para que eu tenha saúde e disposição suficiente para atender outras pessoas que necessitam da defensoria. Que bonito, doutor Januário. Obrigado. Então, eu queria que o senhor sabesse em que mais o senhor pode contribuir, informar as pessoas a respeito desse tema tão complexo e cheio de detalhes. São detalhes. Olha que eu diria para a senhora, dona Etienne, que nós não conseguimos conversar nem 5% do que é essa matéria, inventário, direito de herança. Né? O que nós conversamos aqui só são pinceladas muito rápidas, de forma a esclarecer, né, as pessoas. Eu acho assim, toda dúvida ela merece um esclarecimento. Né? Então, se você tem uma situação de inventário, né, se você tem condição de contratar um advogado, procure um advogado de tua confiança, né, para que ele te explique, te oriente melhor como fazer. Se você não tem condições de contratar advogado, procure a defensoria, que nós vamos orientá-los, né, na melhor forma possível de resolver essa situação do seu inventário. Quando você tiver algum ente querido que faleceu ou que possa falecer, não deixe por muito tempo para resolver isso. Mesmo que a gente quer que a mamãe fique no imóvel, faça um inventário. Ou podemos fazer o seguinte também, nenhum dos filhos quer com a mamãe, então vamos fazer um inventário e todo mundo renuncia em favor do monte, que tudo vai ficar com a mãe. No dia que a mãe morrer, vai fazer até mais fácil, porque se o pai faleceu, não abriu o inventário, aí a mãe, nós não queremos, deixa a mamãe lá o tempo todo no imóvel, né? Aí passado aí 20, 30 anos a mãe falece, aí você vai, são 2 inventários. Sim. Vai ter que pagar multa numa que não fez o inventário e depois o da mãe. Então são trabalhos que a gente já poderia ter resolvido e não pagar também a multa, né? Eu acho que é importante que a gente quer deixar aqui claro que com a abertura do inventário ela se dá com o óbito da pessoa, né, que tem patrimônio a ser inventariado. E aí as pessoas têm 90 dias para fazer a abertura do inventário. Ou 90 dias para fazer o inventário administrativo. Né, que nós temos hoje a opção, naquelas situações que não tenham... que há um acordo e que não há menores de 18 anos e também não há pessoas incapazes, né, podendo fazer o inventário administrativo já diretamente nos cartórios. Interessante. Doutor Januário, eu percebo que muitas pessoas estão ligadas ou com expectativas somente na herança. Mas por essa conversa, a qual o senhor já considerou que é muito, vamos dizer, rasa para a proporção que
o assunto exige, né? As pessoas também têm que começar a se preocupar com os deveres dela, né? Porque na hora das decisões, elas precisam estar informadas, elas precisam estar conscientes dos seus deveres, não é isso? Correto. Isso vai facilitar até o trabalho, tanto do advogado como da própria defensoria, e vai trazer menos, vamos dizer assim, menos trabalho, chateação, né? E contribuir para que todos sigam com herança ou não, mas assim, tranquilos. Então, o primeiro passo eu diria que é se informar, não é, doutor Januário? Sim, é se informar. Se não tem condições de contratar advogado, procura a defensoria, que nós vamos orientá-los como deve ser feito. Se tem condições de advogado, procura um advogado de tua confiança, né, que ele também vai orientar como deve ser feito. Legal. Doutor Januário, o senhor gosta de atuar nessa área? Eu gosto, certo? Só que eu tenho... ultimamente, eu estou assim, muito frustrado com uma situação. A gente atende muitas mães com filhos, não com um, dois, com mais de um, certo? Em busca de direitos dos filhos, que é o direito de alimentos. Nossa. E vejo muito homens irresponsáveis, se acovardando. Irresponsável, desculpa a expressão, até uso assim, muito escroto, porque um homem que coloca um filho ao mundo e não tem capacidade de como assim, de ficar consternado pelas dificuldades que o filho passa. Básicas, necessidades básicas, de, né? de alimentação. E briga para não querer pagar os alimentos. Isso tem me deixado assim, muito triste. E de certa forma, até estou me repensando, né, se sair uma oportunidade de atuação em outra área, porque a gente fica enxugando gelo, né? A gente fica enxugando gelo. E aí é triste ver as crianças lá na defensoria chorando com fome. E o pai ainda ir lá brigar, não querer pagar alimento. Se quer pagar, se está pagando R$300, quer reduzir, porque né, é muito doloroso isso, né? Aonde chegamos, né? Eu acho que esses dias até eu assim, venho essas coisas, né, de comportamentos, a gente teríamos que ensinar também nas escolas, né? Sim. Trazer para o currículo escolar, né? Porque mas isso não é papel da escola, educar a pessoa, mas se a família não tá educando, se a família não aborda esse assunto deve ser abordado na escola. Sim. Como se tratar as pessoas, como devemos tratar os filhos, o respeito, né? Com respeito, né? Você criança, né? Vai casar, você está em formação, né? Vai ter uma família, você vai cuidar da sua família da forma como seu pai cuidou de você? Se o seu pai não cuidou de você, esse é o exemplo que você... Né? Eu acho que a gente precisa estar trabalhando esse... que é um desafio, né? Precisamos estar trabalhando isso para a gente melhorar a humanidade, né? Ultimamente, nos últimos 8 anos, né? A humanidade, principalmente, eu não falo a humanidade, os brasileiros que estavam no armário, né? Por a questão de comportamento, né, de intransigência contra o seu ser humano, né, a gente vê as pessoas no Zap, né, agredindo um ao outro, né, por causa de não respeita a opinião do outro, né, acho que a minha opinião é que deve ser prevalente. Nós não podemos, até nós convivemos muito bem, né, com as pessoas, mas ultimamente eu tenho percebido isso, essas questões estão mais exacerbadas, estão mais... Eu coloco assim, as pessoas hoje, por causa dessas filmagens, né, rápidas, as pessoas ficam fazendo barracos com situações que seriam resolvidas, né? Eu não sou adepto
das pessoas. Eu acho assim, nós temos que procurar os nossos direitos. Sim. Mas para exercer o meu direito, ele vai até o momento que eu não vou agredir o direito do outro. Né? Eu, para exercer um direito meu, não preciso agredir o outro. Né? Eu vou na justiça, né? Eu vou argumentar. Né? Eu acho que isso é que a gente precisa estar trabalhando. Falta muito diálogo, né, doutor Bastante diálogo mesmo. Doutor Januário, que papo interessante, né? Eu quero agradecer o senhor pela visita, dizer que o Entrevistas DPE está aqui de portas abertas para lhe atender outras vezes, para a gente conversar a respeito de outras coisas tão importantes e necessárias para a vida, como é a questão da herança, como é a questão as regras familiares em relação à divisão de bens e tudo isso que a sociedade, de um modo geral, precisa conhecer mais, precisa buscar mais, tomar conhecimento para que facilite a vida de todos, né? E para que todos tenham mais tranquilidade e resolvam as coisas com paz, né? Eu sempre falo assim, Jesus nos ensinou que nós nos amássemos, não nos amassemos. Deixa eu só colocar aqui, Tia, uma questão. Eu acho que esse programa, né, essa entrevista, ao ser colocado, disponibilizado para a nossa sociedade, as pessoas vão, de repente, ter algumas dúvidas. Né? Eu acho que é importante trazer essas dúvidas. Né? Tem o canal onde pode ser feito as perguntas. Né? Eu me disponho a vir outras vezes, a responder as perguntas que, porventura, né? Certamente nós não tocamos... Certamente não. Nós não tocamos em tudo que precisávamos falar, até em razão do tempo. Mas se você tem alguma dúvida, né, mande as perguntas para nós, né, através aqui da Rádio da Defensoria, que nós teremos todo o prazer em estar auxiliando, esclarecendo sempre. Muito obrigada. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas aprenderam e despertaram, né, nesse bate-papo, mesmo curto, mas aí com a proposta de voltar, viu, doutor Januário? A gente fica aqui aguardando, e muito obrigada mais uma vez. A gente se vê na próxima Entrevistas DPE.